Glória a Deus. Amém. Bem-vindo, querida igreja, você que nos assiste de qualquer lugar que esse vídeo chegue. Eu quero abençoar a sua vida agora. Ser um instrumento de Deus para trazer uma palavra que vai de encontro ao teu coração, amém? Bem-vindos nossos visitantes, tem alguém nos visitando, seja bem-vindo à nossa igreja. Se puder preencher depois um dos formulários e deixar a gente saber quem você é. Algumas pessoas ainda viajando, o pastor Soares está viajando, virou vovô agora, está me assistindo, né, pastor Soares? O vovô agora babão, junto com a Simone, juntando ao grupo seleto de avós que tem esse privilégio, né, pastor Wilson, né? Glória a Deus. Eu não estou com pressa não, viu? Estou tranquilo. Estou tranquilo. Vou virar avô um dia, mas não estou com pressa. Glória a Deus. Querida, semana passada nós começamos essa série chamada Leaving Behind, deixando para trás. E nós estamos usando a figura ilustrativa do povo que saiu do Egito rumo à terra prometida como algo para aplicar em nossas vidas. Nós falamos semana passada que o novo que vamos começar, que é o ano que se inicia e aquele tempo que Deus tem para nós, só vai ser realmente alcançado se nós entendemos processos, se nós entendemos o que Deus está fazendo e se nós de verdade nos soltarmos daquilo que precisa ser solto. Há coisas que tem que ficar no ano de 2025, que já deveria ter ficado em 24, que já deveria ter ficado em 23, mas a gente insiste em trazer para as nossas vidas e aí cria-se uma expectativa que agora vai ser diferente. Mas a verdade não vai, porque a gente continua carregando os mesmos pesos, os mesmos costumes, as mesmas manias, as mesmas formas de agir que outrora tínhamos nas nossas vidas. Então é tempo de a gente parar e pensar. Semana passada nós falamos sobre isso, deixando o Egito, deixar alguma coisa. O que nós precisamos de deixar que não pode cruzar conosco no ano 2026? Será um hábito, uma mania, algo que a gente ainda está preso? Nós muitas vezes utilizamos a ideia do Egito como algo do mundo, do passado, né, que nós vivíamos e que às vezes insiste em estar conosco. E nós precisamos de deixar essas coisas também, deixar o Egito, deixar abandonar. Nós falamos que o Egito cria em nós, porque eles passaram tanto tempo no Egito e criou neles hábitos que é o que eles conheciam, era o mundo que eles entendiam. E às vezes também, talvez o tempo que você passou no mundo, nas coisas do mundo, demora para você deixar esses hábitos. Eu disse na semana passada que o Egito nos ensinou a ser curvados, a estar como escravos. Tanto é que quando eles clamaram por alimento e desejaram voltar para o Egito, eu disse na semana passada que o que eles lembravam eram alimentos que estavam voltados à terra, eram cebolas, era pepino, eram os alhos, coisas que eles colhiam no chão, ou seja, uma vida curvada. Ou seja, o fruto que alimentava a alma deles era algo relacionado ao passado. Sendo que Deus tinha para eles figueiras, uvas, mel silvestres, frutos que vêm do alto. Deus estava tentando mudar o paladar, o apetite dele para coisas diferentes. E é o que Deus quer fazer com muitos de nós. 2026 só será diferente se a gente abandonar essas práticas, abandonar essa mentalidade, abandonar essa maneira de viver para alcançar as coisas do alto. Eu disse na semana passada que Deus não quer simplesmente, que o Egito saia de nós. Há uma jornada perante nós. Há uma jornada que Deus quer nos levar. E nós precisamos de entender isso. Então, usando essa figura de linguagem, leaving behind continua sendo o que Deus tem para nós. Deixar essas coisas para trás e enfrentar os obstáculos que vai nos levar à promessa. Hoje nós vamos visualizar algo muito interessante, usando mais uma figura de linguagem. Porque o povo deixou o Egito. Eu disse na semana passada, quem entende um pouco de geografia bíblica, sabe que o Egito fica ao sul de Israel, da terra prometida. E ao sair de Israel rumo à terra prometida, seria muito mais fácil cruzar próximo ao mar Mediterrâneo, só passando, hoje conhecido como Gaza, aquela região, mas naquela época era a terra dos filisteus. Era um trajeto curto, rápido. Deus podia tirar eles do Egito e levá-los rapidamente para o lugar que Ele tinha para eles. Mas Deus utilizou o caminho do deserto. E eu disse semana passada que o deserto foi importante porque o caminho curto os faria voltar, mas o caminho longo os faria mudar. Deus usou o deserto como uma disciplina, como uma escola, assim como a série que nós fizemos na nossa igreja, dizendo que o deserto é a escola de Deus. E Deus usou aquele deserto, só que o deserto não era para ser 40 anos. Na verdade era para ser mais ou menos 10 dias, a maioria dos estudiosos creem que 10 dias eles chegariam
no lugar que Deus tinha para eles. Mas por causa da rebeldia, da murmuração, foi necessário que uma geração inteira se perecesse, se perdesse no deserto, e eles chegaram somente depois de 40 anos, e daqueles que saíram, só 2 entraram: Josué e Calebe. E o ponto de entrada da terra foi entrando pela extremidade, olhando no mapa, da direita para a esquerda. Quando eles deram aquela volta longa pelo deserto, caminharam 40 anos, até que finalmente Deus falou assim: agora chegou a hora, todos pereceram, só está vivo Josué e Calebe. O próprio Moisés, naquele momento já da vida dele, já não vai mais entrar na terra, já está velho, e Deus falou: aqui se encerra a sua jornada também. Assim como todos aqueles que caminharam no deserto, ele viu a promessa de longe, mas não a alcançou, não entrou. É questionável esse ponto, que muitos dizem assim: Moisés entrou quando ele pisou no monte da transfiguração com Jesus. Muitos creem que ele sentiu depois o gosto de estar na terra. Mas a verdade é que eles foram entrando por um lado oposto, que poderia ter sido o seu caminho de entrada, e de repente algo surge, que é o nosso ponto, a nossa figura de linguagem de hoje. O obstáculo a ser transponido, a passar. Depois do deserto existe um obstáculo chamado Jordão. O Jordão era o rio que eles precisavam de cruzar. O tema da minha mensagem hoje é cruzando o Jordão, como uma figura de linguagem para aquilo que você precisa de cruzar esse ano. Qual obstáculo está impedindo você de entrar naquilo que Deus já prometeu a seu respeito? Você sabia que antes de você nascer, Deus fez planos a seu respeito? Salmo 139 diz que Deus planejou todos os teus dias. E às vezes eu me pergunto, tem um grupo que saiu ontem, queria até dar um testemunho hoje, para agasalhar as pessoas que estão na rua, e eu quero pedir encarecidamente: traga agasalhos, a necessidade é grande. E eles me disseram: pastor, traga agasalho grande, bem grande, porque além de serem pessoas maiores que estão nas ruas, extra large, elas às vezes estão com 3, 4, 5 agasalhos. Então elas precisam de agasalhos bem grandes. Então, se você não puder dar blusas bem grandes, traga cobertores, traga aqueles gorros, traga meias, luvas, bem falado, cachecol, alguma coisa que possa agasalhar. Você está sentindo frio esse dia? Aqui dentro está quentinho, né? A gente liga os aquecedores cedo, você chega aqui, está na cadeira confortável, mas essas pessoas estão no cimento, estão passando frio. E às vezes eu me pergunto: será que esse foi o plano de Deus para a vida delas? Eu tenho certeza que não. Deus planejou algo maravilhoso para essas pessoas também. Só que elas não estão vivendo o extraordinário, porque elas ainda não saíram do Egito, não saíram da prisão, da escravidão do pecado. Mas quando elas saem, Deus tem uma jornada para elas também. E ao caminhar nessa jornada, Deus tem obstáculos que eles vão ter que vencer. E a história que nós vamos ver hoje é bem isso. Eles têm diante deles o Rio Jordão. Depois do deserto, o Egito já tinha ficado para trás, mas agora havia deles um grande rio. O passado havia sido abandonado, mas o futuro ainda precisava de ser acessado. 2026 está aqui, hoje é o 2º domingo do mês. Você precisa de acessar o extraordinário de Deus para a sua vida. Você já deixou 2025, mas agora há alguns obstáculos que você precisa de vencer. A promessa que Deus fez foi clara, mas no caminho existia muito mais do que obstáculos, exigia deles fé. Sair do Egito é uma libertação, cruzar o Jordão é uma decisão. O Egito foi Deus que fez, mas o Jordão, eles tinham que decidir cruzar. Eles que tinham que decidir seguir adiante. Preste atenção que nem todo obstáculo é um sinal de oposição. Às vezes é a confirmação de que você chegou perto da promessa. Hoje Deus quer falar com muitos de vocês que estão diante de obstáculos grandes e estão achando que Deus esqueceu de vocês. Eu quero só te dizer algo: você está mais perto da promessa do que você imagina. Você está muito perto da promessa. Não desanime porque o Jordão surgiu perante você. Depois de tudo que você enfrentou em 2025, você pensa: e agora? Essa situação que cada vez está ficando mais difícil para mim. Eu quero te dizer: erga os seus olhos e enxergue. A terra, a promessa de Deus está logo ali. Você precisa de crer.
Tem muita gente que não entra no novo, pois crê que o obstáculo é um sinal de que Deus não está ali. Não é assim, nem sempre é assim. Às vezes o obstáculo é justamente o que Deus quer para mover a sua fé. O Jordão representa exatamente esse momento da nossa vida cristã. Quando Deus já falou, já confirmou, já prometeu, mas ainda existe um obstáculo real que não pode ser ignorado. Muitos não fracassam por estarem presos ao passado, mas por medo do passo no presente. Tem muita gente que já deixou o Egito, mas hoje falta fé para dar um passo no presente. E é isso que Deus quer virar essa chave no seu coração hoje. Deus quer levar você para mais adiante. Deixa eu dizer algo para você, o problema não é estar à margem do rio, esse obstáculo. O problema é fazer deste lugar que você se encontra o seu endereço. Não faça do processo o seu presente. É só um processo. É só um tempo. É só um passo que você vai precisar de dar para sair daí rapidamente. Mas não é o que Deus tem para você. Eu quero te dizer que a beira do Jordão é um lugar perigoso. Estar próximo do que Deus tem para você é perigoso. Por que perigoso, pastor? Porque eu tenho aprendido ao longo do meu ministério que muitas pessoas estão nessa fase da vida delas, que é uma espécie de espiritualidade estagnada. Elas não estão nem mais na vida que tinham antes, mas também não avançam para aquilo que Deus tem para elas. Elas estão no estágio da vida que elas não pertencem mais ao mundo, mas também não vivem todo o sobrenatural do que Deus tem para elas. Eu chamo esse lugar de margem do Jordão. Elas estão visualizando o que Deus tem para elas, mas elas ainda não acessaram o que Deus tem para elas. E hoje nós precisamos de cruzar o Jordão. Ficar parado ali é perigoso, porque a beira do Jordão é um lugar onde a proximidade não faz transformação. Nós precisamos de cruzar esse obstáculo, esse último obstáculo, antes de entrar na terra prometida. Primeiro ponto que eu tenho para a nossa mensagem, essa jornada, eu quero ser bem breve, é: o Jordão surge quando a promessa já foi confirmada. Após a morte de Moisés, Josué recebe esta palavra, Josué 1, verso 1 a 3. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, pulando para o versículo 3, todo lugar, presta atenção nessa palavra, que pisar, diga comigo, pisar. Você vai entender daqui a pouco por quê. Pisar com a planta dos seus pés, do vosso pé, vos tenho dado. O verbo utilizado aqui está no passado perfeito. Vou-lo tenho dado. Ou seja, eu já te dei. Embora você ainda não conquistou, já é seu. Embora você não acessou, já é seu. Na palavra de Deus já é seu. Mas pastor, mas não estou vendo ainda. É porque você ainda não acessou, você ainda não deu o passo. Mas Deus não se engana, Deus já chamou a existência como se já fosse. É seu. Olhe, preste atenção que Deus falou assim, olha, mas você precisa de tal o quê? Dar um passo. Você vai visualizar, mas você precisa de acessar esse lugar agora com todo o seu ser. Eu pelo menos não sei se é possível você chegar num lugar sem que os seus pés cheguem primeiro. Eu acho que não, né? Você chega primeiro o quê? Você dá um passo e depois todo o seu corpo acompanha. Então quando Deus fala, usa essa linguagem, Deus está usando algo tremendo. Deus está falando, tem algo que você precisa de fazer antes de todo o seu ser acessar, que é primeiro dar um passo. O Jordão surge quando está próximo da promessa. Preste atenção nessa frase, o obstáculo não anula a promessa. Ele revela o nível da nossa fé. É o nível da fé. Tem gente que quer uma caminhada. Jesus foi claro, né, pastor Adalberto? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem gente que quer uma vida de mar de rosa. Jesus nunca te prometeu um mar de rosa. E cada obstáculo que surge não é para te parar, é para mover a sua fé para um nível mais alto. Mas você precisa de crer que aquilo que Deus tem para você vai acontecer. Tem coisas que precisa mudar aqui dentro de você, antes de você acessar o sobrenatural. A primeira pergunta, e vai aplicar muito para nós que somos imigrantes aqui. Eu não faço essa pergunta para você levantar a mão e dizer amém, pastor, mas você tem que crer no que eu vou te perguntar. Você crê
que Deus te trouxe a esse país? Você crê de verdade que foi Deus? Você crê que esse país é um lugar que Deus quer você aqui? Porque isso tem que começar a mudar dentro de você. Porque quando Deus tem algo para você, nem homem nenhum pode tirar daquele lugar que Deus tem para você. Você entende isso? Crer de todo o seu coração que Deus te trouxe aqui. O Jordão não apareceu no começo da jornada, preste atenção. Ele geralmente costuma aparecer quando você está mais próximo da promessa de Deus. Toda vez, pastor Enes, que eu estou próximo a receber algo de Deus, vem uma luta. E eu penso assim, ai meu Deus, de novo. Mas em vez de me animar, eu falo assim, o diabo não sabe o meu futuro, mas ele fareja o que Deus está fazendo. E quando eu vejo esses obstáculos, eu falo assim, pode vir, porque eu sei quem está do meu lado. E não é esse obstáculo que vai me parar, não. Não é esse obstáculo que vai me fazer retroceder. Eu já estou longe demais do Egito para voltar todo o caminho de volta. Então, se ao olhar para o Jordão é difícil, eu olho para trás, vejo o deserto e todas as lutas que eu enfrentei. Eu falei assim, é mais fácil cruzar esse Jordão do que querer abandonar o que Deus tem para mim. Quando você está entendendo o que eu estou falando? Siga em frente. Siga em frente. Eu não entendo pessoas que vêm para nós e dizem assim, eu vim para a igreja, mas sabe, não está funcionando, eu vou voltar. Meu querido, de onde Deus te tirou, não é para você voltar nunca mais. Não é porque surgiram lutas agora que você vai voltar, pelo contrário, você vai avançar. Porque o que é um Jordão diante de tantos desafios que você já enfrentou para chegar até aqui? O Jordão surge quando você está perto. Muitas vezes o obstáculo não é um sinal da derrota, mas é um sinal da transição que Deus tem para a sua vida. Quantos sabem aí que 2026 começou? Já entendeu, né? E quantos já viu alguns obstáculos e falou assim, misericórdia, meu Deus. Sabe por que isso? É porque você está mais próximo da vitória do que você imagina. O Jordão surge quando a gente está próximo, bem próximo. Deus não nos trouxe até aqui para a gente perecer na beira da promessa. À beira da promessa, próximo da promessa. Não, nós estamos à beira de um milagre diante de nós. Nós estamos próximo daquilo que Deus tem para nós. Josué no capítulo 3, verso 15, nos traz uma informação bem interessante, porque a gente passa batida. Ao preparar essa mensagem, eu fui ver o que estava acontecendo. Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante todo o tempo da colheita. Deus levou eles numa época que historicamente o Jordão crescia, e segundo alguns estudiosos, até 10 vezes mais. Quem já foi comigo em Israel lembra disso. O Rio Jordão não impressiona ninguém. Aquele córregozinho que corria lá perto da sua casa, lá no Brasil, é mais largo do que o Jordão. O Jordão é um fiasco de água. E agora, principalmente, que eles retiram toda a água antes dele, já que vai se perder tudo no Mar Morto, eles vão tirando tudo para irrigação. Então, à medida que ele vai descendo, ele vai ficando cada vez mais funilado, pequeno. E a gente, quando vai lá, a gente vê a história bíblica e a gente pensa assim, gente, isso aqui não foi difícil. Eu quase que pulo esse rio. Tanto que ele é fininho, tanto que ele é raso. Mas não era assim nos dias. E não só isso, havia a época da colheita, que as águas dos montes próximos derretiam a neve, e ele ficava 10 vezes maior, ou seja, intransponível, grande mesmo. Ralph Davis, um comentarista, diz o seguinte: Deus permite que os obstáculos estejam no auge, para que ninguém confunda a fé com a habilidade. Sabe, Deus tem uma forma, eu digo que Deus tem um senso de humor diferente do nosso. Ele não põe um obstáculo pequeno, Ele põe o mais difícil possível, para que você olhe e fale assim, se eu passar aqui, se eu vencer essa batalha, eu tenho certeza que não foi eu, foi Deus. Porque é impossível passar, cruzar esse rio agora. Deus não esconde o Jordão, Ele usa o Jordão para nos amadurecer. Quanto mais novo, mais perto do novo você está, mais o rio costuma aparecer, mais o rio fica forte.
Se o Jordão apareceu, eu quero te dizer algo, é porque o deserto já ficou para trás. Pense nisso. Se está surgindo um novo obstáculo na sua vida agora, é porque você já deixou aquela vida. Isso é simplesmente mais um obstáculo. A promessa sem obstáculo gera admiração. Promessa com obstáculo gera fé. É isso que você precisa entender. Quanto mais obstáculos surgirem na sua vida, mais a sua fé será edificada no Senhor. Quem para no Jordão transforma a promessa em frustração. Tem muita gente frustrada por aí, gente, porque ela viu uma dificuldade, ela parou, ela retrocedeu, ela não cruzou, porque ela viu o tamanho do rio, ela viu o tamanho da dificuldade. A promessa de Deus na sua vida é clara ou não? Sim? Você crê que a promessa é clara? Mas às vezes as consequências, as circunstâncias parecem piores, mas as promessas do Senhor são maiores, são muito maiores. E o que Deus quer, Ele quer gerar maturidade em você. Deus quer gerar em você alguém que entende as coisas como elas precisam ser entendidas. Que nem tudo nesse mundo vai ser fácil. Deus não nos chama para uma vida sem obstáculos, mas para uma vida onde os obstáculos glorifiquem o nome dEle. Você está entendendo isso? Amém. Esse obstáculo não é para o seu fim. Ontem eu tinha uma conversa, estava um momento, depois de um momento de oração que a gente teve lá na Glad Times, eu saí com o pastor Enad, ele contava um pouco da sua história. Quando criança, quando ele nasceu, não tinha voz, depois quando a voz veio era gago, e depois gagueira, né, não sei lá o que mais tinha, uma bagunça a vida, né? Aí ele falou assim, o diabo tentou muito na minha vida. E eu olhei para ele e falei assim, eu discordo com essa teologia sua. Aí ele olhou para mim, o que é isso, pastor? Eu falei, eu discordo. Porque eu não creio que o diabo tinha poder na sua vida, nem no ventre da sua mãe. Eu creio que essas coisas vieram para a glória de Deus. Essas coisas vieram para a glória de Deus. Hoje você canta, prega e usa a sua voz para a glória do Senhor. Eu falei, sabe por que eu digo isso para você? Porque João 9 fala que aquele homem nasceu cego para a glória de Deus. Eu não consigo entender isso, mas às vezes obstáculos surgem para a glória de Deus. Aí você pensa, por que eu estou enfrentando isso? Deus te escolheu para ser alguém que vai trazer glória para Ele. Glória para Ele. Eu não sei por que Deus tem isso, eu não entendo isso, mas geralmente os homens e mulheres chamados por Deus são estéreos, não têm filhos. Aí você fica assim, oh Deus. Toda vez que eu vejo essa história, eu não só lembro da minha história, mas eu olho para a Bíblia e eu falo assim, isso já aconteceu outras vezes. Já aconteceu outras vezes. E se aconteceu, Deus só me escolheu para ser mais um, para a glória dEle. Eu quero te dizer algo, não use o seu obstáculo como algo para te envergonhar, mas é Deus querendo usar a glória dEle sobre a sua vida. Você vai transpassar esse obstáculo. E Deus vai ser realmente, vai ser algo tremendo, Deus vai usar isso para a glória dEle. Tiago capítulo 1, verso 2, diz o seguinte, a aprovação da fé produz perseverança. Quanto mais luta você passar, mais persevere. Você vai vencer. Tem muita gente que já venceu tanta coisa, mas trava justamente quando está mais perto daquilo que Deus prometeu para ela. Hoje Deus manda te dizer algo, não desista, continue. Esse Jordão não vai te parar. Pode estar no auge, 10 vezes maior do que estava antes, mas Deus sabe exatamente o que está fazendo. Não é o início da caminhada que vai definir a sua fé, mas é a coragem de você atravessar agora onde você está. Não basta olhar para trás e falar assim, olha tudo que eu já venci, eu tenho fé. Não, é o hoje que conta, quando estão entendendo. É o agora que conta. Segundo ponto da minha mensagem, Deus não remove o Jordão, Ele exige um passo de fé. O Jordão estava lá imóvel, estava lá transbordando em toda a sua fúria, mais forte do que nunca. O que Deus faz? Deus fala assim, você está vendo esse Jordão? Você vai atravessar ele, mas eu vou te dar uma estratégia. Presta atenção no que Deus vai te falar. Sabe o que você precisa de cruzar esse ano? Deus vai te dar uma estratégia. Deus sempre tem estratégia. Por isso que a gente precisa, o terceiro ponto você vai entender, a gente precisa de caminhar com Deus, e Deus vai te dar estratégia para vencer esse obstáculo. Todas as vezes que nós ouvimos de Deus lá em casa, seja qual foi o obstáculo que a gente estava enfrentando, a gente teve vitória, porque Deus tem as melhores estratégias.
Sabe aquele teu amigo que gosta de dar ideia? Foge dele. Você precisa de estratégia de Deus. Amigos derrubaram um reino, você sabia disso? Jeroboão foi ouvir os amigos dele, dividiu o reino, e não só isso, fez com que tudo se perdesse. Cuidado com os amigos de Jeroboão, que não pode te dar conselho nenhum. Você tem que fugir das pessoas. Você precisa de estratégia de Deus. 2026 vai ser diferente se você passar a ouvir de Deus. Estratégias que venham de Deus. O rio está aí. Eu tenho estratégia para vocês, disse o Senhor. Capítulo 3, verso 13. Chame lá o sacerdote, prepare o povo. Ordene toda a casa para ver agora uma consagração. E aí Deus diz, verso 13: quando as plantas dos pés do sacerdote repousarem nas águas do Jordão, as águas serão cortadas. Você lembra que eu disse lá atrás, presta atenção nessa palavra? Deus falou assim: aonde pisares a planta do teu pé, já lhe tenho dado. O rio, você vê o fundo do rio? Não, o rio era algo intransponível. Era algo que você não podia passar, e você nem viu o fundo. Como é que eu vou colocar os meus pés no fundo desse rio, no fundo desse obstáculo? Deus vai abrir um caminho novo. E até o rio, que parece um lugar que você não pode alcançar, vai ser seu. Porque Deus falou assim: aonde colocares a planta dos teus pés, já o tenho dado. Sabe esse obstáculo que você está para atravessar? Você vai pisar nele. Você vai pisar nele. E você vai conquistar até o que é inconquistável. Amém? Você crê nisso? Aleluia. A palavra repousar indica peso. Eu sempre gosto de ver a exegese do texto. O que significa repousar? Repousar não é igual quando você vai nesse frio agora para a piscina e você fala assim: deixa eu ver se a água está fria. Sabe aquela coisa assim? Você encosta o dedinho. Tem gente que está tomando banho assim, né? Liga o chuveiro e aí fica lá com medo da água. A palavra repousar, não se assusta, tá, gente? É isso aqui, ó. É pisar com força. Repousar é pisar com força, com autoridade, com firmeza. Deus falou assim: quando você vê que os sacerdotes começaram a repousar, a pisar com força sobre o rio, é hora de você se preparar e se levantar. Quem é o sacerdote? Não é o pastor somente, não. É você, homem, que é o chefe da sua casa. É você, marido, que tem uma casa debaixo do seu cuidado. Eu quero te dizer, Senhor, nesse ano 2026 vai ser diferente se as mulheres pararem de dar o passo e os homens começarem a caminhar em fé perante o Senhor. É os homens olharem para a mulher e dizer assim: I take care of this. Eu cuido disso. Pode deixar comigo. É hora de nós darmos, como sacerdotes do Senhor, passos firmes rumo àquilo que está tentando nos impedir. Não é molhar o pé, não, querido. É você caminhar, é entrar sem medo. Há um texto em Ezequiel 47, você já leu? Ezequiel tem uma visão de um rio. E Deus fala assim: tá vendo o rio? Cruza ele. Ele fala assim: Senhor, mas é muito grande, é muito intransponível, eu não vou conseguir passar. E Deus fala assim: dê o primeiro passo. E ele entra e as águas dão no tornozelo. E daqui a pouco Deus fala assim: continua caminhando, as águas estão dando no joelho. Daqui a pouco as águas estão dando na cintura. Daqui a pouco a água está dando no pescoço. E daqui a pouco ele não consegue mais dominar e se controlar, porque agora ele está debaixo totalmente da dependência de Deus. 2026 vai ser diferente se você aprender a dar passos rumo aos obstáculos que estão diante de você. Deus exige que alguns de nós pise forte esse ano para os obstáculos que estão diante de você. Pise forte. Pise forte. Creia. Tem pessoas que estão com medo nesse momento migratório que o país fala assim: por que elegeram esse branquelo? O outro era branquelo e não fez nada pela tua vida também. Preste atenção. Você está esperando o seu socorro vir de homem? O seu socorro vem do Senhor. É nos momentos mais difíceis. A gente não canta isso? É nas horas mais difíceis que Ele mais te vê. Pode clamar esse nome que Ele tem poder. Se passarem pelos... Não é assim? A gente canta direto?
É isso que a Bíblia está tentando dizer. Foi nos momentos mais difíceis que Deus trouxe vitória. Deixa as águas mexer desse jeito, porque o Senhor está fazendo um milagre. Você tem que entender que você foi escolhido. Em toda a história da Bíblia, quando Samaria foi atacado, Deus falou assim: vai destruir tudo, o inimigo vai vir e vai acabar com tudo, mas não vai faltar o azeite e nem o vinho, comida dos nobres. Deus falou assim: pode vir toda bagunça aí, não vai faltar farinha, não vai faltar azeite, não vai faltar vinho. O mundo pode estar em crise, você está em Cristo. Pode 1000 cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Isso não são palavras simplesmente da boca para fora, isso não são palavras de afirmação, isso é palavra de Deus, e você precisa de crer nisso. Quando as coisas estão agitando, você fala assim: eu sei quem cuida de mim, e o meu Deus vai cuidar da minha casa. Dê um passo de fé esse ano. Comece a afirmar. Eu disse para uma pessoa ainda há pouco ali no culto, no começo, orando por ela, eu falei assim: presta atenção, fale com ele isso. Palavras são sementes. Palavras são sementes. Tudo que você disser, você vai colher. E é bem possível que alguma colheita que você está vivendo hoje na sua vida é fruto de palavras que você disse lá atrás. Então 2026, plante sementes boas, declare coisas boas, comece a declarar o poder de Deus, a grandeza de Deus sobre a sua vida. Aquilo que você ainda não viu, chame pela fé, traga a existência e fale assim: Deus vai fazer. Queridos, quando a gente ganhou o nosso documento, a minha esposa teve uma festa sobrenatural. 110.000 pessoas eram notificadas para a loteria do Green Card. Ela falou assim: eu não preciso de 110.000, eu preciso de uma. E a minha carta está lá. A minha carta está lá. A gente orou em casa de joelho quando a gente foi entregar a carta. Eu falei assim: Senhor, abençoa. E a gente disse assim: eu só preciso de uma. Só uma. E quando a gente enviou, a gente mudou de endereço. E todas as vezes que eu ligava para o Divino, meu amigo, que era meu roommate, eu dizia assim: ei, Divino, como é que tá as coisas? Como é que tá? Aí a Cris fala assim: ei, pergunta para ele se a nossa carta da imigração chegou. Aí eu falava: o que foi? Nada, na Cris é doida, não esquenta não. Mas eu falei assim: Divino, a Cris está perguntando. Ele ria da nossa cara. Oh, vocês dois viajam, né? Aí eu falei assim: mas fé é assim, é loucura para as pessoas desse mundo. Eu falei assim: Divino, vai chegar aí, você avisa pra gente? Irmãos, eu estava trabalhando, na época nós tínhamos aquelas answer machines com 2 fitinhas cassete pequenininha, que hoje é relíquia, né? Aí tocava, falava: Hi, thank you for calling. We are not able to answer the phone right now. Please, after beep, leave the message. E era a voz da machine. Aí a outra começava a gravar, a voz dele trêmula. Ele me chamava de Marcos. Marcão. Chega aí que chegou um negócio estranho aqui da imigração para vocês, hein? A Cris estava em casa, atendeu o telefone e disse assim: nem vai dormir que eu estou indo buscar agora. Eu estava trabalhando na pizzaria. E ela foi lá com uma amiga minha pegar. Não tinha celular na época, ela ligou para mim depois e falou: amor, chegou o nosso Green Card. Irmão, não era nem Green Card, era aplicação. Mas você está entendendo? Para quem anda em fé, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem é uma inundação. Você não está entendendo. 2026 você tem que chegar às coisas com fé. Você tem que trazer existência e falar assim: eles vão fazer algo para a minha vida aí. É coisa de maluco. Mas quem anda em fé, você não será atingido. Deus vai te guardar, e não vai só te guardar, vai te erguer. Eu disse: todas as vezes que eu tentaram me derrubar, eu caí para cima. Pum. Eu falei: mas não vou mexer com esse cara não, que ele sobe mais, porque Deus está comigo. Quem está contigo? É Deus. Você não vai cair. Não vão te derrubar. E Deus vai usar isso para a glória dele. Preste atenção, Deus exige que alguns de nós pise forte esse ano nesse obstáculo. Qual é o seu obstáculo? Pise forte sobre ele agora. Deus não vai esperar o rio abaixar. Ele quer ele assim mesmo, bem forte, para que a glória seja toda dele, bem dele. Deus não vai minimizar, colocar alguém mais ameno para facilitar para você. Deus vai deixar esse que está, para mostrar que a vitória veio dele. Irmãos, eu ficaria aqui a tarde toda contando as vitórias de Deus na minha vida.
da minha casa, da minha vida pessoal, financeira, tudo que Deus já fez, era quando estava todo mundo perdendo, eu estava ganhando. Quando estava todo mundo se lascando, Deus estava me abençoando. Eu não entendo isso, mas eu aprendi a viver pela fé. Eu tomei pancada demais no mundo, de muita coisa, me tiraram tanta coisa, mas quando eu comecei a andar com Deus, eu falei assim: Senhor, não sai nada da minha vida se não é pela palavra do Senhor. É o Senhor que determina a minha entrada e a minha saída, o meu amanhã e o meu depois. É o Senhor. Irmãos, ousadia é o que Deus quer. Eu posso não parecer, mas eu sou um homem de fé. Você não conhece, lá em casa o que a gente vive, a gente tem fé sobrenatural. Eu me lembro quando eu pedia os dons, peço os melhores dons, eu pedia fé. Eu falei: Senhor, me dá uma fé sobrenatural, para crer no impossível, para estar aqui no meio do nada, pregando por uma câmera, somente eu e um cara lá em cima, falando assim: essa igreja está cheia. Quem estava aqui lembra disso. Aí na hora que eu desligava assim, eu falei assim: gente, eu sou doido, eu estou falando para a câmera. Mas a igreja, pelos olhos da fé, já estava cheia. Perguntaram assim para pastor: o senhor não vai fazer anúncio de Natal e Ano Novo? Eu falei: não vou. Por quê? Porque não cabe. Se a gente anunciar, aí vai ficar gente lá de fora, no corredor, lá para cima. Deus sabe todas as coisas. Este é um tempo, Deus já tem falado para nós, este é um tempo para nós como igreja. Esse é o seu tempo. Coisas sobrenaturais vão começar a acontecer no ano 2026. Pode 1000 cair. Você tem que se juntar do nosso lado e tá assim: vamos andar, vamos caminhar juntos. Esse ditado você já conhece, eu falo ele sempre. Mas é tempo de andar com águias, porque águia que anda com galinha aprende a ciscar. Deus não te chamou para ciscar, olhar para baixo. Deus te chamou para voar e andar alto. Ande com quem tem fé sobrenatural. Ande com quem crê no impossível de Deus. Quantos podem dizer amém? Aleluia. O milagre não antecede a obediência. Deus não trabalha com condições ideais. Deus trabalha com obediência. Dê o passo. Deus não abre o caminho para quem só observa. Deus abre o caminho para quem pisa. Abraão, sai da sua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão ficou dormindo em casa, esperando. Não foi isso. Ele saiu para onde? Sei lá. O homem não sabia nem... o pai dele foi. Ele era de Caldeus, ele visitou Canaã. Sim, sabia. Mas preste atenção, ele não sabia não. Esse é o meu perdido. Tanto é que ele vai, logo vem uma dificuldade, um obstáculo, ele vai para onde? Para o Egito. De onde ele não devia ter ido e quase perde tudo. E Deus foi misericordioso e tirou ele de lá. Todos os homens da Bíblia que você admira precisaram de caminhar em fé, precisaram dar passos sobrenaturais. A Bíblia é linda de se ler, porque você pensa: é tudo maravilhoso, na minha vida não acontece. Olha a vida com detalhe. Todos eles passaram dificuldades e lutas, mas venceram, porque obedeceram. Josué capítulo 3 verso 15. Olha o que diz: assim que os sacerdotes pisaram nas águas, lá no verso 16, as águas pararam. Assim que você der o passo, as águas vão parar. Assim que você começar a marchar rumo a isso que está tanto te prendendo, vai parar essa luta, vai parar isso. Você pare de fugir dele, encare. Craig Groeschel diz o seguinte: fé não é esperar até se sentir seguro. Fé é obedecer mesmo quando o risco ainda é visível. Vocês estão ouvindo essa palavra? Está difícil? Caminhe em fé. Está impossível? Caminhe em fé. O Jordão só se abre para pés molhados. Pé seco não vai ver Jordão parando. É só quem tem coragem de pisar naquilo que te está dando medo agora, naquilo que está te assustando agora, naquilo que está te causando pavor e impedindo você de acessar o que Deus tem para você. Sabe por que o Jordão nunca se abriu na sua vida? Está aí, ó. É porque o passo nunca foi dado. Se você der o passo, Deus vai abrir esse Jordão. Tiago 2,17. A fé se não tiver obras, está morta. E sabe qual obra que Deus está esperando? A atitude. A atitude. 2026 é ano de atitude, de crer no sobrenatural. Augusto Nicodemos diz algo seguinte: na fé bíblica, a obediência precede a
a compreensão completa. Você não tem que entender, você tem que crer. Porque se você entender, não é fé bíblica, é fé natural. Você calculou, você mediu, você viu a equação, você viu os riscos. Não, Deus está te pedindo para uma fé louca, a fé que não faz sentido. A fé bíblica, ela não faz sentido, não tem compreensão. O Jordão não se abre para intenções, as águas só se abrem para quem tem passos de fé. É isso que Deus quer. Terceiro ponto, a presença de Deus precisa ir na frente. Isso aqui é chave, porque a estratégia é: siga o sacerdote, mas presta atenção, eles só simbolizam a minha presença. Não vá de qualquer jeito. Não é coragem que Deus está querendo que você tenha no ano 2026. Deus está querendo que você tenha relacionamento e intimidade com Ele. Porque é o que Deus diz, Josué 3: quando virem a arca do Senhor, sigam-na. Quando você vê a presença de Deus, sigam-na. Não é coragem que abre caminho, é a presença de Deus comigo, com você. É isso que abre caminho. É você ter coragem de andar com Deus. Nós começamos um culto tremendo na nossa igreja sexta-feira passada. Culto de intimidade. Sabe o que é isso? Caminhar com Deus, andar com Deus, aprender a ouvir a voz de Deus, discernir a voz de Deus, aprender a saber quando Deus está dizendo anda e para. É isso que Deus está querendo falar para a gente esses dias. Observe que o povo de Israel sempre esteve com o povo, a presença divina sempre esteve com eles. No Egito, claro, eles seguiam o faraó, mas assim que eles saíram no deserto, era a nuvem e a coluna de fogo que os guiava. Era a presença de Deus. E quando chegou no Rio Jordão, Deus falou assim: tem mais uma lição aqui. Siga a minha presença que você vai conseguir passar esse obstáculo. Siga a presença de Deus. 2026, Deus está te pedindo para seguir a presença. A W. Tozer diz o seguinte: a presença de Deus não é simplesmente um acessório da jornada. É o próprio caminho, queridos. É o próprio caminho. É andar com Deus todos os dias. É acordar pela manhã e saber que o Senhor te guarda. Êxodo 33:15, o povo disse lá atrás: se a tua presença não for conosco, nós não iremos. Não ande nesse ano por emoção, não ande esse ano por medo, não ande esse ano por pressão social. Ande porque a presença está contigo. Aprenda a discernir a presença de Deus onde você vai. Discernir a vontade de Deus é mais sobre quem seguimos do que sobre o que decidimos. 2026 vai ser extraordinário na sua vida. Meu último ponto, e esse para mim é muito forte. Eu até digo, se você não pegou nada até aqui, nada, preste atenção no que eu vou te dizer. Deus transforma travessia em memória de fé. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Deus vai usar esse obstáculo como um memorial para a honra e glória dele. Esse rio que outrora era um lugar de tão difícil, vai ser um lugar da sua grande vitória. E Deus vai pedir para você erguer um memorial. Olha o que Deus faz isso de forma sobrenatural. Josué capítulo 4, verso 6. Diz que depois que os sacerdotes pisassem e o rio parasse e começasse a mostrar o fundo e a planta dos pés deles tocando aquele fundo, ou seja, vai ser deles agora, o rio pertence a eles, o obstáculo agora pertence a eles. Deus falou assim: quando cada tribo passar, peça que elas colham pedras, e ao atravessar o rio você vai erguer um memorial de pedras, para lembrar às futuras gerações o que eu fiz por vocês. Deus vai fazer com que esse obstáculo que você hoje vive seja um memorial para as futuras gerações de quem Deus é. Eu olho para trás e penso em cada obstáculo que eu enfrentei. Hoje eu tenho um memorial. Sabe o que eles são? Os testemunhos que eu dou, o testemunho que você dá, os testemunhos que a gente compartilha. É esse memorial de fé. Quem esquece o que Deus fez ontem entra no pânico hoje. E Deus está mandando você olhar para trás e pensar em quantos memoriais você tem na sua vida. Quantos testemunhos você pode contar das vitórias que Deus te deu até aqui. Quantas pedras de rios você carrega que você pode mostrar para as pessoas e falar assim: eu sei que Deus foi comigo lá e Deus vai ser comigo aqui agora. Tem gente com medo porque se esqueceram de trazer as pedras das vitórias que Deus já te deu, das coisas que Deus já te mostrou. Eu quero que você lembre de cada uma delas. Ontem
eu estava na oração em 24 horas, e eu li esse texto aqui, Salmo 77, verso 11. Olha o que diz: eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Naquela igreja ontem eu pude ver, sabe, queridos, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, quando eu fui chamado para o ministério, quando eu aceitei Jesus. Eu olhei um canto onde muitas vezes eu deitava e chorava, e falei assim, eu me lembro de estar ali chorando, pedindo a Deus para abrir portas na minha vida. Eu me lembro de estar aqui e receber palavras a respeito do meu ministério que eu faço hoje. E eu era um jovem. Pedras que eu carrego da bênção de Deus sobre a minha vida. Você tem essas pedras. Você tem essas histórias com Deus, esses momentos que Deus falou contigo. Eu quero que você lembre delas hoje, porque elas serão um marco para você atravessar essa dificuldade que você enfrenta agora. Esquecer o que Deus já fez é abrir espaço para a incredulidade. Não deixe que esse ano 2026 você seja tomado pela incredulidade, porque Deus já te deu várias vitórias até aqui. E esse obstáculo não vai te impedir. Quantos podem dizer amém? Em conclusão, essa jornada está sendo tremenda e Deus vai te levar a um lugar muito novo esse ano 2026. Israel poderia ter morrido no deserto, mas não morreu. E poderia ter ficado só à beira do Jordão, mas não ficou. Porque muitas vezes, quer dizer, é trágico sair do Egito e ficar justamente à beira do Jordão. Mas Israel ousou seguir a presença e caminhar rumo à vitória. Porque a beira do Jordão, como eu disse, não é confortável. Você não está mais no Egito, mas também não está no lugar da promessa. Você está nesse lugar interino que eu disse, aquela espiritualidade estagnada. Eu quero fazer uma pergunta: quantos querem sair dessa espiritualidade estagnada? Você saiu do Brasil, você está na América, mas nem a América é sua ainda. Você crê que nesse ano 2026 Deus pode mudar essa história para você? Eu creio. Quando Deus me deu essa palavra, Deus falava comigo claramente sobre isso. Eu te tirei de um lugar que não te pertence mais, mas também onde você está ainda não é seu, mas eu quero que você dê passo de fé. Eu quero que nesse ano Deus seja o centro da sua vida, que o Senhor seja o centro da sua vida, que você siga a presença de Deus como o centro da sua vida. Queridos, não é por mérito, é por fé. Não é você, eu mereço, e ninguém merece, mas a nossa fé em Deus transforma situações e circunstâncias. O novo exige travessia. Não permita que esse obstáculo pare você. Eu quero fazer um apelo. Vocês querem cantar? Eu vi o pessoal conversando. Vocês vão querer cantar? Sim? Perfeito. Eu vou abrir o altar, pedir para apagar as luzes. Eu sei que o tempo está longo, a gente tem almoço na igreja. Você está num lugar tão confortável, está frio lá fora, não tem nada para fazer hoje. Nem aquele café que você gosta de tomar em Burlingame você vai dar conta hoje. Você precisa da presença de Deus. Você precisa de estar revestido da presença de Deus para vencer os obstáculos de segunda, de terça, de quarta, de quinta. Essa situação, Deus quer te dar a presença. Homens, eu quero que hoje você seja o primeiro a trazer sua casa. Sacerdote, dê o primeiro passo. Seja o primeiro a marchar rumo àquilo que te para, aquilo que está parando na tua casa. Hoje Deus não está te perguntando se o Jordão é fundo, se essa luta é grande. Deus está te perguntando se você confia o suficiente para atravessar isso. Você já saiu do mundo, você não pertence ao mundo mais. Você está na igreja, você está na casa do Pai, mas também não avançou ainda para o que Deus tem para você. Aí você está aí, toda vez que eu converso com pessoas assim, eu não sei, olha para minha cara, eu desligo de pessoas incrédulas. Eu estou te ouvindo, mas não estou te escutando. Porque eu não permito que entre no meu coração pessoas incrédulas. Que você fala assim, não querido, vai mudar, Deus vai abrir, você vai ganhar um emprego. Não pastor, mas você não entende e tal. Ali eu desliguei, eu já fui embora. Você não sabe, eu já estou no outro mundo. Porque a sua fé não pode, a sua falta de fé não pode me contaminar. Porque eu estou declarando uma palavra, a palavra é semente. Que Deus vai mudar e você está ali pondo dificuldade. Aí eu falo assim, então fica aí com a sua colheita, a minha, eu pus uma fence agora, uma proteção, não vou deixar contaminar. Porque eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio. Quando eu falo, não é jargão evangélico, é palavra de Deus. Eu creio no que Deus fala. Eu creio que Deus pode. Eu creio. Então quando alguém disser uma palavra de vitória sobre a tua vida, eu falo assim, eu recebo. E vai ser assim na minha vida, pastor. Se isso começar a mudar dentro de você, você vai ver a sua vida mudar.
Vai ter gente que fala assim: irmão, tá melhor, tá curado? Domingo passado tá, mas hoje a dor voltou, ela tá aqui, sabe? Nossa, tem gente que tem dor de estimação. Eu falo: então para lá com a sua dor. Queridos, creia no que Deus faz. Deus não está perguntando se é longo, Deus está perguntando se você crê. Se creres, verás a glória de Deus. Ou você atravessa esse Jordão, ou vai passar o resto da vida dizendo por que não atravessou. A escolha é sua. Ou você enfrenta essa situação, ou você vai ficar o tempo todo dando desculpa para os outros por que você não fez. Você está na América. Deixa eu te dizer algo para esse ano. Você está na América, na Califórnia e na região da Califórnia mais próspera de todos os Estados Unidos. Eu não sei se isso já caiu na sua ficha, na sua cabeça. Você vive num lugar que tem 1/4 da economia mundial, os Estados Unidos da América. E no estado onde 2/3, eu acredito, da economia está aqui. E na região onde isso é abundante. Pastor, não estou vendo isso. É porque você ainda não acessou a promessa. Preste atenção. Não tem como viver aqui e não prosperar. Não tem como. Esse ano você tem que virar a chave aqui e falar assim: peraí, Deus não me trouxe aqui por erro. Eu saí lá do pobre, eu era no Brasil. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Vim para a América para ser pobre aqui, meu irmão, isso é prejuízo. Você veio para cá para Deus te prosperar. Prosperar. Eu sabia que vem essa teologia da prosperidade. Já não vou voltar aqui mais. Problema seu, quem ficar vai ser próspero. Porque Deus está nos chamando para um lugar de prosperidade. Eu creio nisso, queridos. Eu recebi uma palavra no final do ano passado. Deus falou isso para mim. E essa pessoa não me conhece, não viu. Eu falei assim: esse ano, 2026, Deus vai prosperar essa igreja. A igreja não sou eu, então é você. Amém? Você crê nisso? Deus vai prosperar a sua vida. Desse ano, Deus quer te dar acessos a lugares extraordinários, a pessoas extraordinárias. Você tem que ser dono de coisas, proprietário de casas. A América Bay Area é muito cara. Vou lá para não sei onde, que lá que eu dou conta de comprar. Querido, pare de falar essas coisas. Comece a dizer: eu vou comprar aqui. Eu vou dizer a minha vida, tá? Eu não sou exemplo para ninguém, mas eu tenho que ser modelo. Eu me lembro que eu passava com a minha esposa e eu dizia assim: onde que a gente quer morar? A gente viaja na maionese porque a gente tem fé. E a gente começava a andar assim: ó, eu quero aqui, eu quero aqui. E a gente, onde eu moro hoje, é onde eu quis morar. Eu devia ter sido mais audacioso, mas é onde eu quis morar na época. Eu passava assim, eu falei assim: olha, eu quero morar aqui em São Bruno. Porque a gente morava ali no Shelter Creek, depois fomos pro Crystal Spring. Aí do Crystal Spring a gente ficava andando ali, falou: onde que a gente vai comprar a nossa casa? Aí nós andávamos assim, a gente amava aquele parque. Eu falei: vou comprar uma casa aqui pertinho desse parque. Lá em cima tem fog, a gente quer estar aqui, que aqui tem sol. Aí a gente andava nas ruas, tinha 1 centavo no bolso, mas tinha um sonho de um Deus que tem tudo. E eu passava, e eu me lembro quando a nossa casa entrou para vender. Eu passei na porta e a gente entrou sem 1 centavo para dar de down payment. Vamos entrar para ver a casa? Vamos. Aí a gente entrou, olhou a casa, passeou por ela. Eu me lembro do homem, naquela, quem foi na minha casa sabe, naquela lareira, ele em pé, ele dando assim um papel da casa, falando da casa. A gente olhou e tal, caminhou, a gente saiu de lá e falou: nossa, a casa, eu sinto, vai ser nossa. 2 doidos. Passou um tempo, a casa foi vendida. Aí a casa foi vendida. Aí eu falei: foi vendida. Aí que nós entramos no processo de comprar. Aí eu passei de novo na porta, a casa estava com placa de vender. Aí eu liguei para o meu amigo, falou: aquela casa que eu gostei está para vender. Aí ele falou: aquela casa foi vendida, tem 90 dias. Eu falei: mas ela está para vender. Deus tirou a pessoa para dar para nós. Aí ele falou assim: você é maluco mesmo. Eu falei: cara, liga lá, a casa é nossa. Aí ele ligou para mim e falou: uai, aconteceu alguma coisa, o cara saiu da casa. Aquela casa deve ter problema. Eu falei: não é problema, não, é que é nossa. Você não está entendendo? Eu orei dentro dela. Eu pisei, porque falou: onde colocar as plantas dos teus pés é sua. Eu coloquei o pé e saí andando e falei: não é minha, é minha, é minha, é minha. E a gente fez isso. É nossa, é nossa. Tá longo, mas tá bom, não tá? Então fica aí. Aí eu falei: Cris, é nossa. Aí quando ele falou assim: vamos dar oferta? Então olha, tem que dar oferta a mais, porque o mercado tá assim. Eu falei: não dá 1 centavo a mais, porque Deus falou que é nossa. Foi ou não foi, irmão? Eu falei: qual o asking price? O preço que está pedindo? Então dá o preço que está pedindo. Irmão, você não vai pegar. Eu falei assim:
seu trabalho é fazer o que eu estou mandando. Eu tenho fé. Dá o que ele está pedindo, que a casa é nossa. Passou 3 dias, ligou: rapaz, a casa é de vocês. Eu falei: eu não falei? Quanto você deu de entrada? 0. Entrei na casa. É assim que Deus faz. Quando foi para perder a casa, que teve aquela crise imobiliária, sabe o que eu fiz? Joelho no chão, pó, boca no pó, e chorei com a minha esposa grávida naquela sala. Falei: Deus, o Senhor tinha dito que era esse lugar que eu ia morar. Eu não vou sair daqui envergonhado. Isso é vergonha, eu não vou sair daqui. O Senhor disse. E o Senhor falou que eu vou ser feliz nesse lugar. Eu não aceito isso. E a gente chorou. Chegou a lágrima, levantou e falou assim: está entregue nas mãos do Senhor. Queridos, muita gente perdeu. Eu não perdi, porque eu sei quem anda comigo. Eu quero te dizer o seguinte: obstáculos vêm para glorificar a Deus. E hoje são pedras que eu carrego da bondade de Deus na minha vida. Eu não sou melhor que você, mas eu estou te chamando para andar ousado no ano 2026. Ousado em 2026. 2026 você tem que ter uma fé ousada. De as pessoas chegar para você com um problema, você fala assim: está resolvido. Jesus vai curar, Jesus vai passar, Jesus vai transportar isso aí para outro lugar. Vou fazer uma pergunta: qual é o seu Jordão que você quer transponer esse ano? Qual é o seu Jordão que você precisa de cruzar agora, nesse momento? Eu queria que você pensasse agora, feche seus olhos, curva sua cabeça. O que está te adiando aqui, até aqui? O que Deus já disse a seu respeito, mas você ainda não obedeceu? Talvez o Jordão é o último limite daquilo que Deus tem para você. E 2026 só vai ser diferente se você ousar andar em fé. Quem anda em fé vai ver o sobrenatural. Ore comigo essa oração. Diga assim: Senhor, eu não quero apenas sair do passado. Eu escolho atravessar para o futuro que preparastes. Em nome de Jesus. Eu vou ler esse texto e com isso eu vou abrir o altar e deixar os irmãos tocarem a música, cantar. Hebreus 10, 38 e 39. Se essa palavra é para você que precisa, se você é um desses, eu quero que você venha para esse altar e faça o que eu disse que eu fiz. Chore, busque a Deus, busque a presença. Mas se você faz parte desse time, vem para cá, porque o time é esse: o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, se você pertence a esse grupo, já era para estar vindo, não somos dos que retrocedem para a perdição. Eu não volto para a vida que eu tinha, mas somos da fé para a perseveração da alma. 2026, eu ando em fé. Já aconteceu, já está concluído, porque eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio no sobrenatural de Deus. Eu creio no meu milagre. Eu creio na minha cura. Eu creio no meu documento. Eu creio no meu casamento. Eu creio na salvação dos meus filhos. Eu creio na salvação do meu esposo. Eu creio na minha empresa que vai estar surgindo. Eu creio, eu vou cruzar esse rio. Eu vou vencer esse obstáculo, porque eu sei quem está comigo. Deus não me chamou até aqui para que eu parasse. Deus não me chamou aqui para me envergonhar. Deus está usando esse obstáculo para a glória dele. E eu vou erguer as pedras, eu vou carregar elas comigo. Eu vou mostrar para as pessoas quem Deus é. Eu vou mostrar para as pessoas o que Deus é capaz. Eu vivo em 2026 e sou um homem guiado pela palavra de Deus. E 2026 será diferente. Eu vou viver o sobrenatural. Eu vou acessar o impossível em nome de Jesus. Arabaxere cantaralabaxi. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que tem o poder do mar se calar? E no momento que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar.
Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho e fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar do outro lado com os pés enxutos puderam cantar o hino da vitória. E quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Oh, águas não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou e no nome do Senhor do hino de vitória do outro lado Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com chama o fé. nome dele. Só ele abre este mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Aleluia, Jesus. Enxergue a promessa que Deus tem para você chegando. Enxergue você pisando sobre esse obstáculo agora. Esse ano Deus quer que você acesse tudo que Ele tem para você. Deus quer dar a alguns de vocês empresas que vão prosperar muito nessa nação. Deus quer entregar nas suas mãos riquezas. Deus quer restaurar vidas. Esse ano será um ano diferente para a nossa igreja. 2026 é o ano de conquista. Conquistar o que é nosso. Conquistar o que Deus já determinou a nosso respeito. Deus te chama a ter ousadia neste ano. Irmãos, aprenda a fazer o que eu te disse. Aprenda a caminhar nos locais que Deus já te deu, que você sente. Não há engano nisso. Tem pedras para serem colhidas debaixo desse Jordão. Está entendendo? Tem pedras para serem colhidas debaixo desse obstáculo que você está enfrentando agora. Há um memorial que você vai erguer no final dessa história. Grava esse dia. Há pedras que você vai carregar depois para fazer um memorial, para mostrar para as pessoas quem Deus é. Quem Deus é e o que Ele é capaz de fazer. Esse Jordão não vai te frear. Esse Jordão vai ser um instrumento que Deus vai usar para a glória dEle.
Eu estou vendo vocês chegando nessa igreja pulando. Pulando de alegria, dando glórias a Deus, dizendo: o meu Deus fez, o meu Deus fez, aleluia. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Irmã Adriana, a Darcy um dia estava numa prisão. Hoje ela é cidadã americana. Você está entendendo? Deus manda você acessar hoje, pela fé. Amanhã, em nome de Jesus, crê nisso? Amanhã. Queridos, Deus tem algo sobrenatural para liberar sobre a tua vida. Só quero que você receba de todo o teu coração. E de agora em diante não verbalize nada negativo a teu respeito. Em nome de Jesus, amém? Aleluia. Glória a Deus. Abraça alguém assim e fala: oh, como é bom estar neste lugar. Jesus. Esse homem com fé